não sei se você já teve o privilégio de visitar a Terra Santa, mas com certeza você já pôde conhecê-la através das páginas da Bíblia. É algo tão emocionante que é impossível não viajarmos no tempo e nos reportarmos a este mundo maravilhoso. Mesmo que você tenha tido a felicidade de integrar uma dessas caravanas que estão sempre partindo para as bandas do Oriente, com certeza você gostaria de retornar a essa magnífica região que foi palco de uma linda história de amor. Eu lhe convido, portanto, a viajar comigo ao mundo bíblico. Vamos conhecer ou recordar cada canto deste lugar que testemunhou através do tempo o plano divino de redenção para a raça humana. Eu me emociono todas as vezes em que pego a Bíblia e leio o trecho de Êxodo, capítulo 12, e o versículo 41, onde estão registradas as seguintes palavras. E aconteceu que, passando os 430 anos, naquele mesmo dia, todos os exércitos do Senhor saíram da terra do Egito. Olhando este lugar silencioso, esta poeira que no rito de celebração um dia se levantou ao ver passar pelos caminhos do imenso deserto um povo liberto rumo à sua terra prometida, cada um de nós já experimentou a alegria de retornar ao lar depois de uma longa viagem. Imagine aquele povo que depois de 4 séculos de espera, agora caminhava por estas terras poeirentas deste imenso deserto. Era, sem dúvida, um povo alegre, cantando em uma só voz. O Senhor nos tirou com mão forte da terra da escravidão. Durante um longo tempo de caminhada, este lugar testemunhou a fidelidade de Deus ao seu povo. Aqui está o Mar Vermelho. Em algum ponto deste lugar, o povo chegou a duvidar se realmente estava livre. Às vezes, isso acontece nas nossas vidas diante de desafios muito grandes. Nós pensamos que tudo está perdido quando vemos uma montanha ou um mar bravio para atravessar. Mas Moisés sabia em quem cria e disse ao povo nesta região: não temais, estais quietos e vede o livramento do Senhor que hoje vos fará. E impeliu ao povo que marchasse sobre as águas, e estas águas que vemos agora se abriram. Partindo de Refidim, o povo chegou ao deserto do Sinai, ao 3º mês da saída do Egito. Agora você está vendo o deserto do Sinai. Neste lugar aconteceram coisas muito importantes na história dos hebreus. Este é o Monte Sinai. É um dos pontos de destaque durante a caminhada de Israel para a Terra Santa. Um lugar tranquilo e sereno,
que foi palco de um encontro muito importante de Deus com Moisés. Aqui, o Senhor fez revelar ao seu povo a sua vontade, através dos 10 mandamentos, que iriam nortear todo o relacionamento da criatura com o seu Criador. Este é o Sinai, em meio a esta imensa cordilheira. Foi neste lugar que Moisés esteve durante 40 dias e 40 noites. Aqui, Deus começou a escrever a história do povo de Israel. Depois de permanecer durante 430 anos no Egito como escravo, vivendo em meio a um sistema politeísta, Deus, neste monte, se revela a Moisés e ao povo de Israel como o único Deus que domina sobre as forças visíveis e invisíveis deste universo. A partir deste monte, a história do mundo começa a ser transformada, porque do povo de Israel nasceu o Senhor Jesus Cristo, em quem todas as nações seriam abençoadas. Muito tempo se passou desde aquela época, mas este milenar monte continua em pé, desafiando a erosão e o peso do tempo, testemunhando a todos os povos da terra que Deus estabeleceu uma aliança com o ser humano. Poderíamos dizer que este foi o lugar do diálogo, o grande Senhor do universo revelando-se um Deus pessoal. E o povo foi avançando, passando por regiões perigosas, encontrando povos hostis e desafios perigosos. Mas Deus foi livrando o seu povo. Deserto de Parã, deserto de Zin, Edom, Moabe, e assim se passaram 40 anos peregrinando nestas terras, até chegarem ao Rio Jordão, o último desafio antes da conquista de Canaã. Aqui estão as águas do Rio Jordão. Ele não tem a grandeza e a opulência do nosso Amazonas, mas ocupa um importante lugar na história sagrada. Antes da travessia do Jordão, provavelmente esta foi a visão dos olhos de Moisés ao contemplar do Monte Nebo a terra prometida. Valeu a pena confiar em Deus, valeu a pena esperar. No primeiro capítulo de Deuteronômio, no versículo 8, estão registradas as palavras de Moisés ao contemplar o cumprimento das promessas de Deus. Eis aqui está a terra, eu a dei diante de vós. Entrai e possuí o que o Senhor jurou a vossos pais, Abraão, Isaque e Jacó, que a daria a eles e a sua semente depois deles. Moisés não teve o privilégio de conquistar a terra prometida, mas o seu sucessor, Josué, foi o líder escolhido por Deus para conduzir o povo em triunfo na travessia do Rio Jordão. O momento mais emocionante que o Rio Jordão registrou em sua história foi, sem dúvida alguma, o batismo de Jesus. Segundo a tradição, foi exatamente aqui, próximo ao deserto, que o mestre foi batizado por João Batista. É aqui, nestas águas, que centenas de peregrinos comparecem todos os anos para serem também batizados. Uma das nascentes do Rio Jordão fica nas proximidades do Monte Hermon. Ele tem 252 quilômetros de extensão e é bem tortuoso. Suas águas são compartilhadas por Israel, Síria e Jordânia. Nos tempos bíblicos, havia uma grande floresta em ambas as margens do rio, onde eram comuns animais selvagens como ursos e leões. Bem, depois de passar além do Jordão, evidentemente que os desafios não tinham terminado. E estava à frente do povo de Israel
nada mais, nada menos do que Jericó, e é por lá que nós vamos iniciar a nossa visita à Terra Santa. Estamos em Jericó, a cidade mais antiga do mundo. Segundo alguns arqueólogos, ela foi estabelecida há pelo menos 9.000 anos. Foi exatamente por esta cidade que os israelitas, após atravessarem o Rio Jordão, iniciaram a conquista da Terra Prometida. Aqui embaixo nós temos algumas ruínas que, segundo pesquisas, datam daquela época, ou seja, de 9.000 anos atrás. A moderna Jericó foi reedificada no ano de 1920 e conta hoje com cerca de aproximadamente 12.000 habitantes e é administrada pela Autonomia Palestina. Nós estamos sobre uma montanha artificial, ou seja, são ruínas sobre ruínas, algumas delas antiquíssimas, que datam de cerca de 9.000 anos. A razão disso é que Jericó foi destruída e reedificada várias vezes em virtude de uma maldição lançada por Josué sobre esta cidade por ocasião da conquista da Terra Prometida. Jericó é uma cidade de peculiaridades próprias. Além de ser um lugar muito antigo, é também a cidade mais baixa do mundo. Ela está próxima ao Mar Morto. E como podemos ver neste gráfico, o Mar Morto está abaixo do nível do mar 400 metros. É o lugar da Terra onde há o maior declive. E Jericó situa-se a 250 metros abaixo do nível do mar. Estamos diante do Mar Morto, também conhecido na literatura bíblica como o Mar Salgado, o Mar de Arabá. Este mar está localizado a 400 metros abaixo do nível do mar Mediterrâneo. Pelo menos 33% de suas águas constituem-se de sal. São 80 quilômetros no seu comprimento e 16 quilômetros na sua largura. O Mar Morto faz divisa entre Israel deste lado e a Jordânia do outro lado. Para os que leem a Bíblia, podem observar que do outro lado estão as montanhas da Jordânia, também conhecidas como montanhas de Moabe. O Rio Jordão, que tem sua foz no Mar Morto, traz consigo uma enorme quantidade de minerais, tornando este lugar centro das atenções dos especialistas em saúde. O Mar Morto tem um significado profundo para o povo de Israel, porque ele dispõe de riquezas incalculáveis, de minerais que são explorados e exportados para todo o mundo. Estamos em Qumran, no noroeste do Mar Morto, a região onde foram encontrados os famosos manuscritos do Mar Morto. À minha esquerda temos uma das cavernas em que estes manuscritos foram encontrados. Eles representam um marco significativo para a história bíblica, porque em sua maioria se constitui de textos sagrados que datam de pelo menos 3 séculos antes da era cristã. Este lugar era habitado pelos essênios, integrantes de uma seita. Eles viviam uma vida ascética, esperando pelo Messias. Viveram muito tempo neste lugar, até que por volta do ano 68 da era cristã,
Os romanos chegaram até aqui e destruíram tudo. Mas nestas cavernas, eles esconderam muita coisa que examinavam e que escaparam da pilhagem romana. Esses manuscritos foram encontrados acidentalmente por um pastorzinho árabe em uma dessas cavernas no ano de 1947. E desde então, eles têm sido publicados e, à medida que chegam ao conhecimento do grande público, provam que a palavra de Deus continua sendo verdade. Estes manuscritos, hoje, vivem neste museu, este magnífico prédio, que lembra os jarros em que o material foi encontrado. O local onde estão expostos lembra também um rolo da Torá, como podemos ver agora. Estamos no topo de Massada, uma fortaleza natural situada no extremo sul do Mar Morto e a 434 metros acima do nível do mar. Neste lugar, Herodes o Grande mandou construir prédios e palácios na expectativa de refugiar-se contra possíveis ataques, não só de outros povos, como também do próprio povo judeu. Estas são as ruínas dos grandes palácios e prédios construídos por Herodes o Grande aqui em Massada. Por aqui se refugiaram judeus, mais de 900 pessoas, numa expectativa romântica de resistir aos ataques da invasão romana comandada pelo general Tito. Os romanos, com a sua avançada engenharia bélica, conseguiram conquistar este lugar e, quando aqui chegaram, encontraram apenas 7 sobreviventes, entre mais de 900 pessoas. Esses 7 sobreviventes eram 5 crianças e 2 mulheres. Os judeus preferiram o suicídio coletivo a entregar-se aos soldados romanos que conquistaram este lugar, a última resistência dos judeus contra a invasão romana. Esta é a região de Megido, também conhecida como Armagedon. Estamos sobre uma montanha artificial, ou seja, ruínas sobre ruínas de épocas diferentes. São ao todo, segundo os arqueólogos, 21 camadas que relembram cidades que foram destruídas e aqui reedificadas. Megido, ou Armagedon, lembra destruição, matança, violência. Este imenso vale, o Vale de Jezreel, ou o Vale do Armagedon, foi palco de imensas batalhas ao longo da história. E segundo a Bíblia, também, nesse lugar,
haverá a última batalha, quando a besta, o anticristo e o falso profeta serão destruídos por Deus e o Senhor Jesus dará finalmente a vitória ao povo de Israel. A colina de Megido é um parque nacional que se estende por 15 acres, com caminhos que conduzem a sítios arqueológicos. Vejamos este sítio, que contém restos de um templo e um altar redondo para a adoração a deuses cananeus. O rei Salomão fortificou este lugar, fazendo-o florescer em outros reinados, como o reinado de Acabe e o de Jeroboão. Este túnel, de 65 metros de comprimento, restaurado e aberto aos visitantes, era mais um instrumento de estratégia de guerra. Ele levava água de uma fonte escondida fora da cidade, assegurando água para aqueles que ficassem sitiados. Como podemos ver, a engenharia de guerra não é predicado apenas de nossos tempos. Neste lugar, nós nos reportamos à época dos juízes, quando se deu um dos episódios mais emocionantes registrados nas Escrituras Sagradas. Foi a batalha entre os israelitas e os midianitas. Foi exatamente aqui, nas águas desta fonte, que Gideão, obedecendo à voz de Deus, fez a escolha de seus 300 soldados, homens valentes, que lutaram contra os midianitas e venceram a batalha em nome do Senhor dos Exércitos. Segundo a Bíblia, somente os que lamberam as águas, como fazem os cães, foram os escolhidos para a batalha. Estamos no maior parque arqueológico de Israel. Estas são as ruínas da cidade de Bet-Shean, destruída por um terremoto no ano 749 d.C. Como podem observar, é uma cidade construída no estilo romano. No entanto, a sua história remonta a pelo menos 4.000 anos. Nos arredores desta cidade está a montanha de Gilboa, onde Saul, juntamente com seus filhos, morreram na batalha contra os filisteus. Saul foi sepultado nas muralhas que rodeavam esta cidade. Localizada ao sul do Mar da Galileia, no Vale do Jordão,
As primeiras escavações arqueológicas em Bet-Shean datam de 1921. Os arqueólogos encontraram aqui uma das mais importantes coleções de objetos do segundo milênio antes de Cristo. Citado em 1 Samuel capítulo 31, versículo 12, o desenho arquitetônico de Bet-Shean revela os vários períodos que a cidade experimentou ao longo de sua história, com destaque para a época do predomínio romano. E no 6º mês, foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré. O 26º versículo do 1º capítulo de Lucas define muito bem a importância de Nazaré na história bíblica. Estamos no centro da moderna cidade de Nazaré, a 105 quilômetros ao norte de Jerusalém. Neste lugar, em Nazaré, onde está construída esta basílica, supõe-se que seja o local onde o anjo fez o anúncio a Maria do nascimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Nesta cidade, há 2000 anos, o Senhor Jesus viveu a sua infância e parte da juventude. Por causa de Nazaré, o Senhor Jesus passou a ser conhecido como o Nazareno. No entanto, naquela época, Nazaré era uma cidade de pouca expressão. Aqui moravam, no máximo, 70 famílias. Por causa disto, lembramo-nos daquela frase registrada nas Escrituras Sagradas, dita por Natanael a Filipe: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Nós estamos nas montanhas da Judéia, exatamente no local onde se deu o encontro entre Maria, mãe do Salvador, e Isabel, mãe de João Batista, o precursor de Jesus Cristo. Maria percorreu de Nazaré até este local cerca de 150 quilômetros para visitar a sua prima. Aqui neste muro estão alguns mosaicos em diversos idiomas, com o cântico de Maria em adoração a Deus, pelo fato de ela ter sido agraciada como a mãe do Salvador do mundo. Por esses vales, Maria percorreu penosamente, por já estar grávida, este imenso percurso para trazer a notícia mais importante da história, a notícia de que ela estava grávida do Salvador da humanidade. Esta é Belém, localizada a 800 metros acima do nível do mar Mediterrâneo. A cidade fica a 10 quilômetros a leste de Jerusalém. Belém é conhecida como a cidade de Davi e de Jesus Cristo, porque aqui se deu o nascimento do Salvador do mundo.
Esta estrela assinala o possível local da manjedoura, onde o menino Jesus foi acalentado por seus pais, Maria e José, e onde recebeu a visita dos magos vindos do Oriente. Aqui viveu também Jerônimo, um notável erudito da igreja que traduziu a Bíblia para o latim, a famosa Vulgata, cujo trabalho foi aqui concluído no ano 405 depois de Cristo. Estamos nos arredores de Belém, a 10 quilômetros de Jerusalém, nas imediações do local onde os seres angelicais apareceram aos pastores para trazer o anúncio do nascimento do Senhor Jesus Cristo. À minha esquerda estão as montanhas da Judéia, onde os pastores guardavam os rebanhos que eram trazidos para os rituais do culto judaico no Santo Templo em Jerusalém. Os últimos raios de sol caem lentamente, doirando as águas do mar da Galileia. É uma cena bucólica que nos lembra a tranquilidade dos tempos bíblicos, quando Jesus andava por aqui. Estamos no mar da Galileia. Como vocês podem observar, trata-se, na verdade, de um lago. Embora pequeno, ele tem uma importância histórica muito grande para os cristãos, pois foi exatamente nas redondezas do Mar da Galileia que o Senhor Jesus realizou grande parte do seu ministério. Aqui, ele chamou os seus primeiros discípulos, realizou a maioria dos seus 33 milagres registrados nos evangelhos e pregou grande parte dos seus sermões. Estas cenas nos fazem lembrar o capítulo 4 de Mateus, mais especificamente o verso 18, que narra: E Jesus, andando junto ao mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, os quais lançavam rede ao mar, porque eram pescadores. Tantas cenas importantes na vida de Jesus aconteceram aqui, às margens do Mar da Galileia. O Mar da Galileia está localizado no norte de Israel. São 21 quilômetros de norte a sul e 11 quilômetros de leste a oeste. Sua profundidade não chega a 50 metros. Sua extensão é de 166 quilômetros quadrados. Este lago é alimentado pelas águas do Jordão, que correm de três nascentes: a fonte de Dan, a fonte de Bânias e a fonte de Hatzam. As duas primeiras localizadas ainda no território de Israel e a última localizada no Líbano. Economicamente, o Mar da Galileia é de vital importância para Israel. Suas águas, em grande parte, são utilizadas para irrigar o deserto. As águas do Mar da Galileia são frescas e abundantes em peixe. O peixe mais famoso deste lago é o peixe de São Pedro. Estes são outros nomes do Mar da Galileia: Quinerete, Tiberíades e Lago de Genezaré.
Aldeia de Naum é o que significa Cafarnaum na língua hebraica. Nos tempos de Jesus, era a cidade mais importante do extremo norte do Mar da Galileia. Foi aqui que o Senhor Jesus cumpriu boa parte de seu ministério. Era o centro de suas atividades na Galileia. Na sinagoga de Cafarnaum, o Senhor Jesus pregava e ensinava habitualmente. Estas são as ruínas de uma sinagoga em Cafarnaum. Ela diferia muito pouco das sinagogas atuais e contém elementos ainda da época do Senhor Jesus. As sinagogas, segundo a tradição, surgiram no tempo de Esdras. É o lugar onde os filhos de Israel se reúnem para adorar a Deus, orar e estudar as Escrituras. Segundo a tradição, esta era a casa de Pedro, bem em frente à sinagoga. Certa vez o Senhor Jesus aqui esteve para curar a sogra de Pedro. Provavelmente também ele teria morado nesta casa por algum período de tempo. Era uma casa típica da região, marcada pela singeleza e simplicidade. Neste lugar onde está construída esta basílica, nas imediações do Mar da Galileia, foi onde se deu a primeira multiplicação dos pães, quando o Senhor Jesus Cristo alimentou cerca de 5.000 homens, além de mulheres e crianças. Com apenas 5 pães e 2 peixes, trazidos por um menino, através deste milagre portentoso, milhares de pessoas puderam ser alimentadas após terem recebido também a preciosa palavra de Deus, trazida diretamente da boca do Mestre, o Senhor Jesus Cristo. Aqui, a noroeste do Mar da Galileia, está o Monte das Bem-aventuranças, onde o Senhor Jesus pregou o famoso Sermão da Montanha. Aquela igreja foi construída para relembrar este acontecimento. O Sermão da Montanha contém o resumo de todo o ensino do Mestre dos Mestres, ou seja, é a essência do ensino do Senhor Jesus Cristo. Será aquele o Monte da Transfiguração? Muitos estudiosos acreditam que sim. Por isso, é um dos lugares mais visitados pelos peregrinos cristãos. O Tabor encontra-se a 13 quilômetros de Nazaré e tem uma altura de 560 metros. Embora não seja mencionado no Novo Testamento, o Tabor é considerado o lugar mais provável da transfiguração do Senhor Jesus.
Dá para vocês imaginarem que aqui se erguia uma magnífica cidade? Ela foi construída por Herodes o Grande para homenagear o imperador Augusto. Cesareia ficava a 37 quilômetros ao sul do Monte Carmelo. Aqui residia o centurião Cornélio e para cá também foi trazido o apóstolo Paulo para ser julgado por Félix, Festo e Agripa. Como vocês podem ver, pouco restou daquela suntuosa cidade. São apenas ruínas que testemunham a história sagrada para todos nós. Este é o Teatro Romano de Cesareia. Em caso de emergência, este local poderia ser evacuado em menos de 5 minutos, em razão dos vomitórios aqui construídos. Observe como os engenheiros de Roma tinham um profundo conhecimento de acústica. De onde eu estou, eu poderia jogar uma moeda no chão e o ruído seria ouvido por todos os presentes. O Teatro Romano foi construído nesta cidade, Cesareia Marítima, onde se localizava a realeza herodiana nos tempos de Jesus. Acabamos de subir o Monte Carmelo. Foi neste lugar que Elias enfrentou os 400 profetas de Baal e mostrou a todo Israel que só o Senhor é Deus. O Carmelo, na verdade, não é propriamente um monte. É uma cordilheira com cerca de 30 quilômetros de extensão. Em sua altura máxima, não chega a 600 metros. Este é o cume mais alto, com 588 metros acima do nível do mar. Foi neste cume que se deu a luta entre Elias e aqueles profetas idólatras. Daqui de cima se tem uma excelente vista também do Vale do Armagedon, conhecido como Vale de Jezreel. Estes locais que acabamos de visitar, sem dúvida, continuarão bem vivos em nossa memória pela sua tremenda importância na história bíblica. Mas a nossa peregrinação tem o seu ponto mais alto em Jerusalém, cidade que serviu de cenário a tantos fatos e dramas da história sagrada, entre eles a morte, ressurreição e ascensão de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu lhe convido a partilhar comigo, em nossa próxima jornada, a emoção de estar em Jerusalém, a cidade mais importante do mundo.